Você sabe por que e para que servem os impostos? Hoje nós vamos te ajudar a encontrar respostas para essa questão, pois vamos falar sobre um assunto de interesse público e que deveria fazer parte do nosso dia a dia: a educação fiscal. O propósito da educação fiscal é conscientizar a sociedade para a importância da arrecadação dos impostos, para que se compreenda melhor o nosso dever como cidadão, o motivo que nos leva a fazê-lo e como intervir para que o esforço pessoal de cada um de nós seja devolvido em forma de prestação adequada de serviço público. O TCE em Pauta conversou com o secretário de Fazenda do Estado de Alagoas, Jorge Santoro, que nos contou sobre como as iniciativas em educação fiscal têm trazido grandes benefícios para a sociedade alagoana. O TCE em Pauta conversou também com a doutora Estela Mero sobre como a educação fiscal pode colaborar para uma boa aplicação dos recursos públicos. Sejam bem-vindos a mais um TCE em Pauta. Você sabe o que é educação fiscal? O objetivo principal da educação fiscal é a busca da cidadania. Para isto, é necessário que a população tenha informações sobre a gestão fiscal do país, do estado e do município. A educação fiscal conscientiza a sociedade para a importância da arrecadação do imposto e, em contrapartida, esclarece o cidadão sobre o seu dever de pagar os impostos para o bom funcionamento da máquina pública. Mas não basta pagar o tributo. É necessária a participação da sociedade na fiscalização, para que saibamos de que forma estão sendo aplicados os recursos públicos que vêm da própria sociedade. A educação fiscal desperta na sociedade uma interação mais efetiva com o Estado e a sociedade, ajudando a contribuir o Brasil melhor e mais justo. O TCE em Pauta começa agora. Olá, estamos aqui para mais uma entrevista para o TCE em Pauta, dessa vez com o secretário que tem a chave do cofre do governo Renan Filho, que é ninguém menos do que o secretário de Fazenda, o senhor Jorge Santoro. Obrigada, doutor Jorge Santoro, pela sua entrevista aqui no TCE em Pauta. E dessa vez nós vamos conversar sobre um assunto que interessa muito à sociedade de Alagoas e é pertinente nesse momento que a gente está falando muito sobre política e cidadania, que é educação fiscal. Doutor Jorge Santoro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da educação fiscal para a nossa sociedade, para o exercício da cidadania. Obrigado pelo convite, a satisfação por poder participar e poder transmitir aos ouvintes os conceitos básicos da educação fiscal que a gente está procurando desenvolver desde o primeiro dia de mandato, né? A gente procurou rever o programa que existia aqui no Estado. Nossa intenção foi dar mais transparência e que a sociedade conseguisse entender um pouquinho do dia a dia e ela pudesse também participar dessa cobrança que é muito salutar. Ou seja, o contribuinte, quando vai a um estabelecimento qualquer, vai no shopping, vai numa padaria, ele ter a consciência que ele, ao pedir aquela nota fiscal, ele está contribuindo para um projeto maior, que é a organização do Estado. Ou seja, quando o Estado arrecada tributos é porque ele precisa manter de pé diversas instituições que prestam serviços à população. Então a ideia do programa é um programa nacional, né? E que a gente possa, de uma maneira bastante simples, chegar ao jovem, à criança na escola, ao adulto, ao pessoal idoso. Ou seja, é um projeto que tem que permear toda a sociedade. Certo. E esse programa, no caso, o senhor fez uma reformulação na nota fiscal alagoana, transformando-a na nota fiscal cidadã, né? E quantas entidades e instituições hoje são beneficiadas pela nota fiscal cidadã? Então, na verdade, a gente mudou o enfoque do programa, como eu falei, de dois pontos. De um lado, a gente procurou inserir a sociedade civil organizada no programa, ou seja, existem diversas ONGs
diversas assistências sociais que prestam atendimento à população idosa, à criança carente, à criança com problema de saúde, a pessoas que têm problema com drogas. Então, esse tipo de instituições, elas têm uma penetração muito grande na sociedade. Ao mesmo tempo, eles também não têm um financiamento que possam ajudar ele nas suas ações, que tanto ajuda todos nós. Então, a ideia foi juntar essas instituições dentro do programa para elas divulgarem os conceitos de educação social dentro da sociedade e elas contribuírem com o aumento das emissões de notas fiscais com o CPF, com a identificação. E com isso, a gente, de um lado, elas são beneficiadas no programa, recebendo uma ajuda proporcional ao que elas fazem. De outro lado, elas também nos ajudam a divulgar os conceitos de educação na sociedade. Então, é um programa que hoje já estamos com 86 entidades cadastradas no programa em todo o estado de Alagoas. E são sociedades, são entidades que prestam um serviço muito relevante e acabam ajudando demais a construção do nosso programa. E isso incentivou a aumentar a arrecadação do Estado, porque as pessoas passaram a exigir mais o cupom fiscal, né? Não há dúvida, só você ter um dado, Daniele, em dezembro de 2018, comparado com dezembro de 2017, nós tivemos um aumento de 15% das notas fiscais emitidas no Estado. Bastante. É um aumento muito significativo. Então, o programa, desde o início, ele vai se consolidando e desde o início, o número de cupons emitidos tem crescido sempre. E o ano passado, a gente conseguiu um resultado bastante expressivo. 15% numa economia do país que cresceu apenas 1%, é muito expressivo, que a gente conseguiu uma penetração. E aí isso se reverte na arrecadação do Estado. Alagoas, de 2015 a 2018, foi um dos estados do país que mais cresceu a arrecadação tributária do Estado. Então isso é bastante bacana, é um programa que consegue inserir a sociedade civil na cobrança. A gente criou um canal de ouvidoria, né? Um canal externo que recebe denúncias. Quando o contribuinte vai e não consegue emitir o cupom, a gente recebe a denúncia, manda uma equipe para orientar aquele contribuinte a emitir o cupom fiscal. E esse tipo de denúncias tem aumentado cada vez mais. Isso mostra que a população está se inserindo nessa cobrança, nessa coisa de conscientização do que é importante para o Estado. Ela tem um sentimento de pertencimento. Exato. Né? De que ela faz parte da gestão da fazenda, né? Então, esse canal de ouvidoria também, ela dá uma sensação de transparência da gestão, né? Porque a partir do momento que você abre esse canal de comunicação da sociedade com a fazenda, dá essa sensação de pertencimento e de transparência e dá a oportunidade ao cidadão de exercer a cidadania. E isso faz parte também da educação fiscal. O senhor concorda com isso? Concordo. E a gente tinha muita preocupação no canal da ouvidoria. A gente tem uma gerente que cuida da recebimento dessas denúncias e a gente conseguiu colocar essa ouvidoria num site externo, uma empresa privada, com todas as seguranças. Então, há garantia do anonimato nessas denúncias, porque às vezes o contribuinte vai com medo de ser retaliado, né? Então, a gente conseguiu esse controle, essa segurança. Todos os procedimentos internos são feitos com sigilo para proteger a identidade do denunciante. Isso ajuda muito e é um processo que a gente acredita que, conforme as pessoas começam a entender mais da importância da participação, é um mecanismo de controle social muito importante na sociedade. Claro, com certeza. O programa de educação fiscal, ele já inseriu, né, disciplina educação fiscal de um modo transversal em algumas escolas aqui em Alagoas, né, em Maceió e Campo Alegre. Alagoas, o Estado tem já projetos de inserir a educação fiscal de um modo transversal em outros municípios, em outros locais aqui em Alagoas, no Estado? Isso. A gente tem procurado fazer esse trabalho junto às secretarias de educação, Secretaria do Estado de Educação. É
com o apoio dos municípios também, porque os municípios também têm que ter um projeto de educação social, educação fiscal, né? Não é só o Estado que tem que ter o projeto, é o governo federal, é o município. Então a gente tem procurado fazer essa conscientização. Conseguimos agora recentemente a participação da Uneal, lá de Arapiraca, num programa, no curso de contabilidade, incluir isso, que é muito importante. Ou seja, a gente também tem que formar os professores, né? A gente tem essa parceria com a ESAF, e que também ajuda muito, que coordena nacionalmente o programa. Então, a percepção e a transversalidade do programa nas escolas é fundamental, porque a gente vai educar os jovens em todos os conceitos. O que é um orçamento público? Para que servem os tributos? Como é que funcionam? Então, o jovem tem que inserir isso na formação dele, para ele ser um cidadão mais consciente. Por isso que a gente está tentando trabalhar bastante esse conceito de cidadania, não só uma coisa meramente fiscal, é os direitos e deveres do cidadão. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos do programa. O senhor acredita que a educação fiscal ela seja um desafio para Alagoas? É um desafio para Alagoas, um desafio para o Brasil. É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. E cada vez mais informação, mais transparência, mais conceito, porque a gente, às vezes, sai um pouquinho do Brasil, né, em outros países, você vê claramente que você não precisa pedir o cupom fiscal. Não há hipótese do estabelecimento não entregar o cupom fiscal. Verdade. Então a gente precisa desse nível de consciência. Esse nível vai ser alcançado ao longo do tempo. Mas a gente tem clareza que as coisas vêm melhorando no Brasil, ano após ano. A gente sabe que o sistema tributário brasileiro é bastante difícil, bastante complexo. Às vezes passar esses conceitos para uma criança, para um jovem, não é fácil. Então, a gente tem procurado trabalhar com cartilhas, coisas mais lúdicas, algumas ações. Nós tivemos uma ação muito bacana, o ano passado, se eu não me engano, foi com o pessoal de uma universidade privada aqui, que a gente fez uma ação, né, que foi muito interessante, com o envolvimento dos jovens. Eu acho que esse tipo de coisa nós estamos começando a trabalhar mais. Quanto mais envolvimento da sociedade, dos jovens, né, maior é o desafio e melhores são os resultados obtidos, né? Não há dúvida disso. Eu acho que o jovem consciente do seu papel na sociedade, da importância dele fazer o exercício dele, de cobrar, de saber quais são os direitos dele e também os deveres, né? Ele também tem um dever. Então isso vai ajudando, porque ele vai formar depois, quando ele for um pai, ele vai ensinar para o seu filho. Eu acho que isso é uma cadeia de construção da melhoria da educação como um todo no país. Com certeza. A administração na Cefaz, na sua gestão, ela tornou-se mais profissional, né, e competitiva. Tornou a Cefaz mais profissional e competitiva. E a educação fiscal, ela é consequência desse processo, desse novo posicionamento da Fazenda? Na verdade, assim, o programa existe há muitos anos. A gente procurou dar um formato no programa com um envolvimento maior da sociedade. Eu acho que isso é uma coisa bacana e, ao mesmo tempo, a gente acaba envolvendo também os servidores da casa, né? A gente conseguiu envolver eles em atividades para participar. Às vezes a gente faz uma coleta de doações aqui na Secretaria para poder dar para uma instituição participante do programa. A gente tem trabalhado um pouquinho também quando a gente faz a apreensão de mercadoria. Em vez de dar um perdimento na mercadoria, a gente seleciona instituições que possam receber algum tipo de doação dessas mercadorias apreendidas. Então, algumas mercadorias eu posso fazer essas doações. Isso a gente tem trabalhado um pouquinho com o Ministério Público, como fazer isso. A gente já conversou bastante com o Ministério Público, e isso, a gente tem procurado utilizar esses equipamentos que a gente, às vezes, faz a apreensão, vê uma mercadoria sem nota, entra no Estado, a fiscalização para. Então, essa coisa de profissionalizar, de não ter cara, é muito importante. Eu acho que a gente conseguiu montar um programa com um reconhecimento da sociedade. A gente faz reuniões frequentes, a gente também faz os sorteios, sabe, Daniela? Os sorteios é um momento que a gente faz uma interação, e nesses sorteios, a gente faz, a cada vez que tem sorteio, a gente vai para uma entidade participante do programa, ou seja, para as demais verem o que está sendo feito naquela entidade. E também fazemos essas visitas para inaugurar
as coisas que foram feitas com os recursos da nota fiscal. Então, por exemplo, uma entidade recebeu dinheiro, ela aplicou o dinheiro, construiu uma sala para crianças com deficiência. Quando a gente faz a inauguração da sala, todas as outras entidades são convidadas para ver em que ela aplicou o dinheiro. Então, assim, além da gente fazer o controle, a gente tem a Controladoria do Estado, que faz a revisão das prestações de contas, em que foi aplicado os recursos, e também temos a sociedade toda civil, que é convidada para participar das inaugurações. Então, a gente tem vários tipos de controle no programa, que é muito importante e muito transparente. A transparência é sempre presente em todo o processo. Todo o processo. Perfeito. Doutor Jorge, gostaria de agradecer a sua entrevista aqui para o TCE em Pauta e contar com a sua participação para outros programas. Tá ótimo, pode contar. Muito Obrigada. obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E para falar melhor como funciona na prática o programa Nota Cidadã, vamos conhecer o Lar São Vicente de Paulo, que é uma instituição sem fins lucrativos, voltada ao atendimento de pessoas idosas carentes num regime de internato. Vamos conferir a reportagem de Daniele. Olá, estamos aqui no abrigo São Vicente de Paulo, que foi beneficiado pelos recursos da Nota Fiscal Cidadã. E vamos conversar com a Fabiana Costa, que é a supervisora do abrigo. Fabiana, eu queria que você explicasse para a gente, contasse um pouquinho da história do abrigo, como ele era e como ele ficou depois que recebeu os recursos da Nota Fiscal Cidadã. Bem, o abrigo São Vicente, ele já existe há 53 anos, é um prédio cedido e, assim, passa por reformas constantes, por ser um abrigo com 27 idosos. E, assim, era um abrigo com instalações precárias. Então, a partir da Nota Fiscal Cidadã, a gente consegue fazer melhorias, como a gente está vendo aqui nesse pátio. A gente conseguiu fazer toda a parte hidráulica, conseguimos reformar os pisos, bem como a fachada. Conseguimos também reformar o banheiro dos idosos, conseguimos 50% de energia solar. E assim, a gente tem trabalhado em parceria com a Nota Fiscal Cidadã, que para a gente é uma ajuda muito grande, graças a Deus. E como que a gente consegue escolher o abrigo para receber os benefícios da Nota Fiscal Cidadã? Tá. Quando você vai se cadastrar, você entra no sistema, cadastra os seus dados pessoais e escolhe uma instituição para adotar. O abrigo São Vicente de Paulo, por ordem alfabética, ele é o segundo. Então está lá, abrigo noturno São Vicente de Paulo. Você clica e ao clicar você já está adotando a instituição e automaticamente também concorrendo enquanto pessoa física. Vale ressaltar que quando você adota uma instituição, você tem 2 chances mais de concorrer e de ganhar, porque está fazendo uma obra de caridade. Perfeito. Fabiana, se não fossem os recursos da Nota Fiscal Cidadã, o abrigo já teria fechado as portas? Possivelmente sim. Porque é uma instituição de longa permanência, onde a gente tem um repasse da Secretaria Municipal de Assistência Social de um valor irrisório. Então, a única ajuda de fato que nós temos é a campanha Nota Fiscal Cidadã, que não só ajuda nas reformas, como a gente também pode estar usando 30% da renda para pagar a folha dos funcionários. E o que tem nos salvado no final de ano, que são 2 folhas, o 10º e o salário, são os recursos da Nota Fiscal Cidadã. Nós somos muito gratos a Deus, e a todos que fazem acontecer, a Nota Fiscal Cidadã aqui no nosso estado. Fabiana, um outro benefício que a Nota Fiscal Cidadã trouxe para o abrigo foi a economia na conta de energia. Explica para a gente como isso se deu. Nós tínhamos um gasto mensal de energia entre 3.400 e 3.500. Então, para uma instituição que sobrevive praticamente de doações, porque a gente pode reter 70% do valor da renda dos aposentados, os que são, porque a nossa prioridade não é receber idoso que seja aposentado, e sim que esteja em vulnerabilidade e risco social. Então, a gente, era uma despesa muito alta para a gente. E a gente conseguiu esse sistema, que é equivalente a 50% de energia solar, que teve um custo para a gente de R$54 mil. Então, como nós não tínhamos condições de comprar o sistema completo, que custava 110 mil, a gente optou por comprar 50% e depois, em um outro sorteio, a gente comprar o restante, o que vai dar uma economia de 1.800 em torno. Porque além de estar com a energia solar, a gente também continua fazendo a economia, desligando as lâmpadas, o ar-condicionado, tudo com a questão da educação, para que a gente possa atingir a um pouquinho mais de 50% na economia.
Certo, então, além de você economizar financeiramente, você também está contribuindo para o meio ambiente, né? Com certeza, o que é de suma importância, né? A natureza já vive tão degradada e a gente tem que dar nossa parcela de contribuição. No próximo bloco você vai ver uma conversa com a doutora Estela Mero, procuradora do Ministério Público de Contas, sobre como a educação fiscal colabora para uma boa aplicação dos recursos públicos. A gente volta já. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. A doutora Estela Mero, procuradora do Ministério Público de Contas, conversou com o TCE em Pauta sobre como a educação fiscal pode colaborar para a boa aplicação dos recursos públicos. Olá, o programa de hoje é sobre educação fiscal. E ninguém melhor do que a doutora Estela Mero, que é procuradora do Ministério Público de Contas, para falar um pouquinho para a gente sobre como a educação fiscal pode colaborar para a boa aplicação dos recursos públicos. Doutora Estela, seja bem-vinda ao TCE em Pauta. E gostaria que a senhora conversasse com a gente, explicasse um pouquinho essa questão, como a educação fiscal pode colaborar para a boa aplicação dos recursos públicos. Obrigada pelo convite. A educação fiscal ela é um tema de extrema importância, não é? Porque nós temos na educação fiscal um verdadeiro ensinamento da cidadania, de como o cidadão pode exercer o seu papel, seja como contribuinte, seja como efetivo fiscal da aplicação dos recursos do Estado, né, nas suas finalidades. E quando nós falamos em educação fiscal, nós pensamos muito na parte do contribuinte. Mas eu acho que um aspecto essencial da educação fiscal é justamente o da aplicação dos recursos, não é? Para que o cidadão ele exerça esse controle social e ele seja realmente um agente colaborativo dos órgãos de controle no efetivo acompanhamento da aplicação dos recursos para que eles atinjam aquelas finalidades mais essenciais da população. Perfeito. E como o Ministério Público de Contas ele age na transparência dessa aplicação dos recursos para que o próprio cidadão ele consiga ter acesso a essa transparência, né, a essa aplicação dos recursos? O Ministério Público de Contas, assim como o Tribunal de Contas do Estado, tem tido uma atuação constante no acompanhamento dos portais da transparência, né, que hoje eles representam o principal instrumento de transparência para o cidadão. A partir dos portais dos municípios, do Estado, é possível que o cidadão acompanhe a arrecadação de receita, né, a execução do orçamento no tocante à arrecadação e, principalmente, a realização das despesas. Principalmente para acompanhar se as despesas que são executadas, elas estão conforme o orçamento que foi aprovado pelo Poder Legislativo, com a participação também popular. Perfeito. Doutora, eu sou cidadã e gostaria de fazer uma denúncia, né? Como que eu consigo proceder? É através da ouvidoria? Quais são os canais que o cidadão pode recorrer para participar desse processo fiscalizatório?
O Ministério Público de Contas tem uma ouvidoria que ela pode receber denúncias de forma presencial, mas a forma mais prática e mais fácil é através do site do Ministério Público de Contas. Nós temos um campo específico lá onde é possível você, através de um formuláriozinho, de forma sem nenhum protocolo, sem muita formalidade, fazer aquele relato, noticiar qualquer fato que seja considerado irregular, suspeito, e a partir dali o Ministério Público de Contas recebe aquilo como uma denúncia e, tendo elementos, tendo substratos, aquilo é convertido em um procedimento administrativo para averiguação, e aí a notificação do gestor, há toda uma apuração que pode vir a resultar em representações ao Tribunal de Contas ou até mesmo atuações junto ao próprio gestor para reverter aquela situação irregular. Entendi. E vocês dão algum tipo de retorno depois ao contribuinte dessa denúncia, se ela já está em andamento, para que a pessoa possa, né, entender como está sendo acompanhada a denúncia feita? Isso. Quando nós recebemos, a resposta é dada ao cidadão denunciante quando há um ato concreto a decorrer daquela denúncia. Né? Então, por exemplo, ela foi convertida em um procedimento administrativo e resultou em uma administração. Para que esse procedimento seja arquivado após a representação, o denunciante ele é noticiado das medidas que foram adotadas e do que vai se dar o posterior arquivamento. Perfeito. O Ministério Público de Contas, ele tem algum projeto de educação fiscal que vocês estão pretendendo aplicar para que vocês possam trazer ainda mais o contribuinte para junto do Ministério Público de Contas? Nós não temos nada em andamento nesse sentido de educação fiscal junto ao cidadão. Nós temos trabalhado forte na regularização dos portais, porque nós acreditamos que o Portal da Transparência ele é uma ferramenta forte para o cidadão exercer essa fiscalização. E em um momento pretérito, nós participamos em algumas situações, junto com o professor Pedro Guido, do projeto do Parlamento Jovem, que é um projeto muito interessante, onde ele trabalha junto a crianças das escolas públicas, e elas atuam como verdadeiros parlamentares. E é um projeto educativo muito, muito interessante, porque ele ensina, com exemplos práticos, como exercer a cidadania. Que bacana. Né? Como fiscalizar, como acompanhar na sua cidade, se está havendo a correta distribuição de merenda, se está havendo a limpeza pública de forma adequada. Então, os jovens, as crianças, elas já vêm crescendo com esse sentimento, né? Coisa que muitas vezes nós não vemos no cidadão adulto. É verdade. Né? O cidadão adulto, às vezes, eu me coloco, inclusive, nessa situação, nós somos muito críticos. É verdade, é sim. Mas precisamos, na verdade, atuar. Então fica a mensagem, né? De repente, como foi um projeto muito bacana, de reativá-lo, porque eu acho que todos nós só temos a ganhar com um projeto tão legal como esse, né? Esse projeto é um projeto constante. Ele ocorre em âmbito nacional, no Congresso, e aqui, na época em que nós participamos, ele era acompanhado diretamente pelo professor Pedro Guido. Eu acredito que ele continue. Nós não tivemos mais esse acompanhamento, mas eu creio que ele é um projeto que continua ainda ativo. Que bom, doutora. Muito obrigada. A educação fiscal é um assunto que a gente vai sempre procurar trazer aqui ao programa, porque é super importante. A gente precisa estar sempre atento às coisas da nossa cidade, do estado, do município. Então, a gente vai sempre procurar saber a opinião do Ministério Público de Contas, porque vocês são um órgão muito ativo e muito necessário para a nossa sociedade. Então, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigada. O TCE em Pauta desta semana levou até você um assunto ainda um pouco explorado, mas que merece toda a nossa atenção. Com a educação fiscal, além de contribuir, o cidadão deve ter uma participação política cada vez mais ativa,
de fiscalização e cobrança sobre o Estado, para que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e com sua correta alocação. Não se deve descumprir o dever de pagar tributos sob o argumento de que o Estado utiliza mal os recursos. O raciocínio deve ser o contrário. A sociedade precisa se organizar para cobrar das autoridades o correto gasto público e não esvaziar a arrecadação, pois estaríamos num círculo vicioso no qual todos perdem. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo TCE em Pauta. Tchau!